É isso aí. Está gravando. Sejam todos bem-vindos. Mais uma célula de Identidade e Propósito, realizada aí toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Esse encontro maravilhoso de comunhão entre nossos irmãos em Cristo, para a gente poder estar estudando, para a gente poder estar se alimentando aí da palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, tendo o privilégio e a honra, né, de ser agraciado com um estudo bíblico trazido pelo nosso querido irmão Zeca. Eu vou já começar deixando todo mundo mudo e já vou falar para o Zeca já fazer uma oração e logo após a oração ele já... Espera só um pouquinho, deixa eu desmudar você, Zeca. Aí. Então pode fazer a oração. Estão me ouvindo todo mundo? Está todo mundo mudo, só está você e eu com o áudio. Pode fazer a oração e a gente já começa. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos perdoe para que sejamos dignos de abrir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Seja o nosso convidado de honra, como sempre tem sido, que as hostes celestiais esteja agora conosco ao abrirmos a Tua palavra. Visite os que estão chorando, cansados, passando fome, triste. Que Teu Espírito Consolador possa estar em cada um desses lares. Continue sendo o nosso convidado de honra, em nome do Teu Filho, é que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Eu vou tentar pôr todo mundo dentro do contexto, contextualizar tudo, para a gente entender essa parte 2. O que tem acontecido em geral com todas as igrejas? Nós, nos dias de hoje, tem pregado muito sobre a graça, que é a pessoa de Jesus Cristo. E, do modo geral, boa parte das igrejas, mas uma boa parte, tem dito que a lei ela não é mais necessária. E hoje nós vamos ver o outro lado. Então, como começa? Lá no princípio, Deus criou o céu e a terra, e no 7º dia Ele abençoou e santificou o sábado. Dá a entender que ao longo da história, o sábado ele foi abolido. Não só o sábado, mas toda a lei. Porque Jesus, quando ele chegou, algumas partes da palavra de Deus diz que a lei ela é maldita. Por que ela é maldita? Porque toda vez que eu olho pela lei e eu quero ser salvo, a lei ela me condena. Porque tudo que está lá, eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer. E aí Jesus, sabendo dessa deficiência nossa, ele vem, assume todo esse papel, ele cumpre a lei e a graça toma esse vulto. Sem dúvida que a graça é o que conta para nós. Por que nós estaremos na eternidade? Porque nós, aqueles que aceitam o quê? Jesus na cruz do Calvário. Então, qual é a diferença nossa do homossexual, do ladrão, do pedófilo, do assassino? A diferença vai ser aquele que aceita a cruz e o que não aceita. Então, lá na Nova Terra, estarão todos aqueles que aceitaram Jesus, independente de como ele foi aqui. Por isso que é a graça, e é de graça essa salvação. Então, as igrejas têm pregado muito isso. Agora, a pergunta que vem agora para completar o teu estudo, Manuel, da outra vez será que a lei ela tem alguma coisa que é necessário que observe ela hoje? Então, nós vamos contextualizar tudo isso, tá certo? Eu vou começar lendo o livro de Apocalipse, tanto Apocalipse 14 como 12, e 14, versículo 12, depois Apocalipse 12 e 17. Quem é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele é o último livro da palavra de Deus. Ele foi escrito no ano 100 por João, na ilha de Patmos, e lá Deus revela para ele, desde da hora que Jesus veio até a nossa entrada na eternidade. Então, o livro de Apocalipse, ele fala da vinda de Jesus, do milênio, do santuário,
fala do julgamento, fala da segunda vinda de Jesus com a Terra Santa, fala da guerra do Armagedon. E o livro do Apocalipse no todo, ele fala da guerra entre Satanás e Jesus e como vai ser o final disso tudo, certo? E Satanás, e aqui em Apocalipse, quando ele se ira contra um povo, esse povo ele tem duas características. E é isso que nós vamos ler agora. Se esse povo tiver só uma característica e não tiver a outra, Satanás não vai se importar por esse povo porque está no caminho errado. Ou vice-versa. Se ele tiver numa característica e não tiver na outra, o que Satanás vai fazer? Ele também não vai se irar contra esse povo. Agora, que esse povo remanescente, o povo dos últimos dias da história da humanidade, tiver essas duas características, nós vamos ler agora que Satanás vai se irar tanto e ele vai investir, porque esse povo é o que são o povo remanescente e o que vão anunciar realmente a volta de Jesus. Então, lendo Apocalipse 14, 12, diz assim, aqui na minha versão: os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a besta, que agora que é Satanás, tem hora que vai aparecer como dragão e tudo mais, a besta, ela está irada com que povo? O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Em outras palavras, Satanás vai irar-se contra a graça e a lei. Então, quem está observando a lei e quem aceitou Jesus, aceitou a graça, Satanás vai irar-se de uma forma assustadora. Lá em Apocalipse 12, 17... já não fala besta, já chama Satanás de dragão. Olha o que fala lá em Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, ou seja, foi guerrear com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tanto Apocalipse 14 quanto Apocalipse 12, uma hora chama Satanás de dragão, uma hora chama de besta, você pode observar que a ira de Satanás, a peleja dele, a guerra dele contra o remanescente, o povo do final da história da humanidade, ele tem essas duas características. Ele tem os mandamentos e a fé. Então, a pergunta que eu faço aqui, o que vocês acham? Se eu só prego na minha igreja sobre a graça, e eu não preciso preocupar com a lei, essa igreja, Satanás vai se irar contra uma igreja que só observa a parte da graça? Não. Se for do outro lado também, vamos dizer que, vou dar um exemplo, não estou criticando, não estou falando nada, mas em geral, o povo de Israel, eles têm a lei, mas não aceitaram Jesus. Eles têm Jesus como profeta, mas não têm Jesus como Deus. Então, eu pergunto para você, Satanás vai irar com esse povo que só observa a lei? Também não. Então, qual é a característica do povo? Ele tem que ter essas duas características. Essas duas características, elas têm que ser completas. Você tem que aceitar Jesus de todo o coração. E quando fala de guardar a lei são 10 mandamentos. Em Tiago 2:10, eu pediria que o Manuel colocar para nós, lá em Tiago, olha aqui que Paulo falando para Tiago. Ele fala assim, é muito séria essa passagem aqui também. Em Tiago 2:10 diz assim, ó, depois vocês podem ler todo Tiago, tá? Mas lendo esse trechinho diz assim, ó, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, se eu tenho 10, eu observo 9 e quebro 1, para Deus, o que está dizendo? Quebrou todos. Se eu guardo 8 e quebro 2, também não adianta nada que eu quebrei 2. Então, o negócio começou a ficar sério. Calma aí, Satanás fica irado com o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. E Tiago diz, ó, se você tropeçar em um, tropeçou em todos, então se você está tropeçando em todos, você só está do lado da graça e desprezou a lei. E a lei na íntegra tem que ser observado todos os mandamentos. Uma vez entendido isso, vamos ver
a lei. Nós vamos lá em Êxodo 20, de 3 a 17, e vamos ver que lei é essa, que mandamento é esse, que Satanás fica irado. Agora nós vamos ler. Diz assim, ó, se vocês lerem Êxodo 20, do 1 ao 17, fala dos 10 mandamentos, tá certo? Eu só vou ler a primeira parte de cada mandamento, para não ficar muito extenso, para a gente depois focar aqui no tal. Eu vou ler o 1, 2, o 3, vou pular o 4 propositalmente, depois eu vou para o 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aí eu volto no 4 para mostrar para vocês aonde está a diferença com relação aos outros mandamentos, tá certo? Vou ler só a primeira parte de cada um. Então, em Êxodo 20, lá fala que Deus deu as leis lá para Moisés, que era para reger o povo de Israel. Então, diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Só estou lendo a primeira parte. Vou pular o 4º mandamento e vou ler o 5º. Honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o próximo. E 10, não cobiçar a casa do próximo, do teu irmão, do teu próximo. Eu pergunto para vocês, esses 9 mandamentos, eu também posso falar, ou qualquer Deus pode falar, ó. Eu, Zeca, falo assim, ó, eu, Zeca, não terás outro Zeca diante de mim. Eu posso falar. Eu posso falar, por exemplo, o 5º mandamento, ser um Deus bonzinho, eu posso dizer, ó, honra teu pai e tua mãe. Eu posso dizer, não furtarás, não matarás. Qualquer um desses 9, eu posso dizer, qualquer Deus pagão poderia dizer na época de Moisés. Mas o 4º mandamento não dá autoridade para qualquer um. Olha que interessante, por que hoje acabou anulando o 4º? Porque se você anular um, você anula todos. Mas vamos ler o 4º, agora eu vou voltar no 4º mandamento. O 4º mandamento está assim, ó. Lembra do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Até aí eu também posso falar isso. Mas lá na frente, quando eu vou no 11, aí eu já não posso falar. E ninguém mais pode falar. Porque ele diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, aqui, o Deus Criador, o único dos 10 mandamentos que podemos dizer que é Deus, o Criador que nós seguimos, é o 4º mandamento. Olha como é muito profundo. Os outros 9 mandamentos, todos, eu não estou dizendo que o 4º é mais importante do que os outros 9. Porque perguntaram para Jesus, Jesus, qual dos 10 é o mais importante? Jesus resumiu, ó, amarás Deus sobre todas as coisas, que resumiu os 4, e os outros 6, amarás o teu próximo. Em outras palavras, Deus estava colocando todos na mesma posição de igualdade, de santificação, de bênção, de tudo. Mas o único que dá autenticidade, que quem deu os mandamentos é o Deus Criador, é o 4. Porque quando ele fala assim, ó, no 11, 20, 11, porque em 6 dias fez o céu e a terra, volta lá na tua palestra quando você deu, que lá no começo, tendo Deus acabado no 6º dia, o que ele fez? Abençoou e santificou toda a tua obra, abençoou e santificou e descansou. Então, depois, olha que interessante, de quase 2.000 anos depois, Deus ele volta, se apresenta para o povo, para não dizer que ele, o povo de Israel, que poderia estar adorando um Deus pagão, ele se identifica para aquele povo. Como que ele se identifica? Eu sou Deus Criador. Lembra-te lá do sábado da onde? Há 2.000 anos atrás, quando Deus criou todas as coisas. Satanás, sabendo que o 4º é o único que apresenta a Deus como o único que é o Criador, o dono de tudo, e é o que tem toda a posse de tudo, o que ele está querendo fazer? Anular. Porque se ele anular um mandamento, o que ele fez?
tropeçou nos 9. Lá, Satanás se ira contra as duas características, uma você não tem. Queira saber por conhecimento ou não está obedecendo os 10 mandamentos, logo Satanás não vai se preocupar com aquele que só tem a graça. Ou Satanás não vai se preocupar só com aquele que guarda os mandamentos. Percebe que Satanás ele tem um foco. O foco dele são essas duas coisas. Agora vamos fazer uma pergunta. Quem que escreveu os mandamentos? Isso é importante. Êxodo 31, 18. Em Êxodo 31, 18, olha que bonito. Vocês vão ver o final disso daqui, que coisa linda. Então, quem é esse Deus que escreveu? Como que ele escreveu? A palavra de Deus, toda a palavra de Deus, presta atenção nisso, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, toda, certo? Inclusive fala, não existe nada na palavra de Deus que foi feito por elucidação humana. Os reis, os profetas, os patriarcas, as rainhas, pessoas simples como o boiadeiro, os apóstolos, todos foram inspirados por Deus. O Espírito Santo tocou no coração deles e eles escreveram segundo a vontade de Deus. A única coisa na Bíblia que não foi inspirada por ninguém, o próprio Deus escreveu, está lá, que são a lei dele, os 10 mandamentos. Vamos ler lá em Êxodo 31, 18, diz assim, ó, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Deus. E nós lemos lá quais são os 10 mandamentos. Não terás outro Deus, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não adultera, não mata, não levanta falso testemunho contra o teu próximo e não cobiça a casa do teu próximo. Então, esse Deus que foi lá e escreveu um por um, pergunta, será que ele mudaria depois? Vamos dizer, tem 9 que tudo bem, mas tem um que veja bem. E aí as pessoas têm dito que Jesus veio e aboliu o sábado, quando ele curou, quando ele deu de comer para as pessoas, quando ele fez milagres. Será que isso fez com que realmente Deus mudasse as coisas? Primeiro, eu vou mostrar aqui agora para vocês, vocês vão ficar encantados, que quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Jesus Cristo. E quando ele estava no Novo Testamento, ele começou a curar, mudar muita coisa, perguntaram para ele lá, Mateus, e falaram, olha, Deus, está falando que o Senhor mudou a lei, aqui o nosso povo de Israel, se o Senhor é de Israel, estão falando que o Senhor mudou a lei. Vamos ver se ele mudou? Vamos perguntar para ele, para o próprio Jesus, em Mateus 5, 17 e 18? Então, em Mateus 5, 17 e 18, vamos perguntar se realmente Jesus mudou a lei? Então, diz assim, ó, Mateus 5, 17 e 18. Jesus respondendo, olha como é sério. Não penseis que vim mudar a lei ou os profetas. Não vim mudar, vim para cumprir. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais mudará da lei até que tudo se cumpra. Então, calma aí. Estão falando que Jesus, na cruz, anulou a lei, inclusive o 4º mandamento. Mas aqui, bem antes dele morrer, porque ele começou a curar, fazer tudo de sábado, aí perguntou para ele, ó, o senhor está quebrando a lei que Deus deu lá em Moisés, lá no monte para nós. Lá no Monte Sinai, o senhor deu uma lei para nós lá, porque eles entendiam que era o pai. E agora o filho vem dizendo que é filho e está mudando tudo. Aí Jesus fala, eu não mudei ninguém. Inclusive, eu quero deixar claro para vocês que nem o tio mudará da lei até que tudo se cumpra. Quanto tudo se cumpra? Quando acabar a história de pecado desse mundo. E agora eu vou mostrar para vocês que esse Deus que está dizendo aqui, esse Jesus, ele é o Jesus que estava lá no Monte Sinai que escreveu para Moisés. Querem ver isso? Vamos voltar lá em Êxodo. Em Êxodo 3,14, eu acabei não passando para você aí, eu vi aqui depois. Ó. Em Êxodo 3,14, eu vou ler aqui para você. Mas você acha aí, Manuel?
Êxodo 3,14 diz tá assim, ó. Ah, tá aí? Opa. Só para contextualizar esse versículo 13,14, foi o seguinte. Vocês devem lembrar, inclusive tem um filme. Lembra aquele filme dos 10 mandamentos de Moisés, que Deus chama Moisés e fala assim, ó, ele está pastoreando lá e aparece no Monte Sinai uma sarça ardente lá pegando fogo e Moisés vai lá. Quando Moisés vai lá, Deus se apresenta para ele e fala assim, ó, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Eu estou ouvindo o lamento do meu povo. Eu estou te constituindo para você ser essa pessoa para tirar o povo lá da escravidão do Egito. Moisés, eu tenho certeza, é você, Moisés. Tá bom. Na hora que eu chegar para o povo de Israel e dizer, ó, eu sou Moisés, Deus me mandou, ou o rei faraó perguntar quem sou eu, quem é esse Deus que está mandando o faraó mais poderoso abrir mão de tudo, quem eu falo que o senhor é? Olha a resposta de Deus, é uma resposta engraçada. Ele fala assim, ó, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Pergunto, como é que Moisés, olha, acho que Moisés desceu com dor de barriga do monte de lá. Por quê? Ele ia chegar para o povo de Israel, tá bom, bonitão, gostosão, quem é você para livrar nós? Quem te deu autoridade? Quem te enviou? E o camarada ainda tem que responder assim, ó, eu sou o que sou, me enviou. Como é que é? Eu sou, me enviou. Olha para você ver. Mas agora, olha que bonito, eu não passei todas as passagens para vocês, mas eu vou mostrar como é Jesus. Lá em João, depois eu passo para o Manuel põe lá na turma para a turma ler as passagens. Mas olha que bonito, quem eu sou, quem é? Lá em João, ele se apresenta. O mesmo Deus que chamou Moisés para tirar o povo da escravidão, depois que tirou o mar vermelho, estava lá no Sinai, aí quando escreveu os 10 mandamentos, eu sou, quando chega no Novo Testamento, depois de 1.500 anos que começou para o Moisés escrever na Bíblia, aí ele se apresenta, olha para você ver quem é eu sou. Em João 6,48 diz assim, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Em João 10,9, eu sou a porta. Em João 10,14, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25 e 26 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, 5 diz, eu sou a videira. Olha que coisa bonita. Lá no Velho Testamento, quem é você? Ele não podia falar, eu sou Jesus? Não. Porque ele queria que fosse assim. Moisés vai lá e fala para o povo que eu sou, é que está tirando eles. E a história conta que teve os milagres, abriu o mar, teve as pragas. O eu sou, que é o Criador, fez tudo. Tendo o eu sou levado Moisés, tirado o povo da escravidão, atravessado o Mar Vermelho, estado lá no deserto, chama Moisés no Monte Sinai de novo, para dar os 10 mandamentos, quem é que escreveu lá? Eu sou, escreveu os 10 mandamentos. O próprio Jesus escreveu com o dedo dele. Agora, vocês acham que depois de 1.500 anos, Jesus vem, eu sou a luz do mundo, eu estou me apresentando. O povo que tinha estudado a Bíblia, o Velho Testamento, o povo de Israel, quando ele fala, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou quem? Quem estudava a Bíblia, agora eu sei que lá no Monte Sinai, o Deus que estava escrevendo lá é o próprio Jesus. Por isso que em Mateus ele fala, eu não vim mudar um vírgula e um tio, porque fui eu que escrevi. Pergunta, para a gente exercitar. Vocês acham que Deus mandaria 10 mandamentos e Jesus, ele mesmo escreveu, lá na frente ele tem que consertar que um estava errado? Que Deus é esse, que sabedoria é essa? Que poder é esse? Só que quando ele vai para o Novo Testamento, o 4º mandamento que ele escreveu, que é, lembra do teu Criador, que em 6 dias fez o céu e a terra aí, ninguém, outro Deus pagão, pode se apresentar no 4º mandamento, só que o povo se apegava o quê? A de Deus para ser salvo. E ele estava diante do autor da lei, ele estava diante da graça,
e não entendia nem a lei nem a graça. Aí Jesus falou, não, o sábado é para fazer o bem, o sábado é para dar alimento para aquele que está passando, o sábado é para adoração. Mas o fato de Jesus ter mostrado a essência do sábado, a pergunta é, vocês acham que Jesus quebrou o sábado? Pensa, eu quero que vocês pensem essa noite em oração. Peça entendimento para o Espírito Santo. Peça sabedoria e fala, Espírito Santo, será mesmo que quebrou? Eu vou afirmar para vocês que não, que quando você vai no último livro, em Apocalipse, com quem Satanás está irado? Os que guardam os mandamentos e têm fé em Jesus. Quem cabeça está irado? Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E qual dos 10 mandamentos? Não é o mais importante, porque todos são importantes. Mas qual dos 10 que evidencia que eu sou o Criador, eu sou o Deus de quem? Então, a pergunta que eu pergunto para vocês. Vocês adoram que Deus? Jesus, o Deus Criador. Não é um Deus pagão, não é um Deus criado por mãos humanas, não é um Deus Satanás, não é um Deus Buda, não é nada. Porque Deus sabia que no dia de hoje ia ter milhares e milhares de Deus. Para ele diferenciar que ele é o Deus Criador, por isso que ele fala, eu fiz o céu e a terra e tudo que neles há. Ou seja, eu sou o Deus que me presente. Então, o que eu queria concluir com isso? Quando você falou da outra parte, que você leu lá, achei bonito, na criação, Deus abençoe e santificou o sábado, e depois dá a entender que perdeu ao longo do tempo, e que fala que Jesus é o descanso, se você leu o que você leu da última vez, ele está falando do descanso do pecado, do sofrimento, de querer levar tudo. Ele não está falando que ele é o descanso, então não precisa guardar mais o sábado. Ele é o descanso quando você usa toda a lei, não só o sábado. Como você quer ser salvo, aí você não consegue, você tem que ir na graça. Mas se você aceitou a graça, eu digo para vocês, os 10 mandamentos, inclusive o quarto, está em vigor. E eu vou mais longe, azar de vocês terem me conhecido, porque agora vocês conhecem a verdade, vocês estão pegos também. Então, quando alguém lá estiver pregando, acabou, é a graça, é Jesus a graça, tal, aí vocês vão falar, agora estão perdidos, porque a gente sabe que está em vigor ainda. E Satanás, sabendo que eu sei, pergunta, ele vai se irar contra vocês ou não? Vai. É claro que a proteção divina, nós não estamos nem aí para ele, porque nada acontece sem Deus permitir. Então, vocês podem ficar tranquilos, observar os mandamentos também como resultado da graça. Agora, se vocês acharem que guardando o mandamento e desprezando a graça, o que vai acontecer? Satanás não está nem aí com você. Se você só se apegar à graça e largar os mandamentos, Satanás não está nem aí com você. Agora, quando você tiver, eu aceito Jesus como meu Salvador e observo os 10 mandamentos, Satanás vai ficar irado contra vocês. Mas eu posso terminar que ele não é Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para entender toda a Bíblia. E estamos abertos a perguntas. O que a gente fala depois disso tudo, Rafa? Porra, tu vem perguntar para mim? Eu não vou falar nada. Agora, azar de vocês todos. Da Sheila, da Josete, da Rafaele, do Rafael, azar do Marcos, azar do Emanuel, da Irani, que está descansando, coitada, deve estar puxado o dia, da Tassiana. Agora vocês estão perdidos, viu? Pergunta, vocês podem não querer conhecer mais a verdade? Vocês falam para eu não passar mais, aí vocês não vão se comprometer. Ele diz assim que Deus vai cobrar daquele que conhece. Aquele que deita na sepultura sem ter o conhecimento que vocês estão tendo, ele vai ser cobrado naquilo que ele teve de entendimento. A partir de agora, vocês não são mais inocentes. Em outras palavras, se alguém perguntar, olha, a lei aboliu, o quarto é para judeu, começar com esses papos e falar, vamos estudar a Bíblia. Aí você mostra para eles também. Tá certo? Eu achei. A Luciana está rindo, eu não sei porquê. Agora eu quero que ela fale também.
Quero que todos vocês falem, se quiser falar também, né? Mas se quiser orar mais, pedir. Ó, isso daqui eu separei umas passagens, mas se for fazer um estudo profundo sobre a lei e a graça, vocês vão ficar mais encantados ainda. Eu queria dizer para vocês que o sábado, ele é santo. E ele foi criado pelo próprio Criador. Ele foi estabelecido por Jesus. Naquela época não existia igreja, não existia denominações. Estava começando o povo e Deus estabeleceu os 10 mandamentos para ele, tá certo? Mas todos são importantes também, viu? Não adianta depois enganar o irmão, não respeitar o pai e a mãe, que é a mesma coisa. Agora, José, você entende porque o judeu, como ele entende bem sobre a lei, ele guarda o sábado de uma forma que parece doentia, que ele abre, às vezes, a mão da morte, porque o zelo dele é muito grande, porque ele sabe que foi escrito pelo dedo de quem? Do eu sou. Do eu sou, é verdade. Eles guardam mesmo. Guardam com afinco. Muito mesmo. Guardam bem mesmo. Então é isso. Tem mais perguntas? Não havendo, tem que escolher quem que passa a próxima lição. Não, na verdade eu queria fazer um comentário. Eu achei sensacional lá em Êxodo 3, 13 e 14, quando, para você ver como que às vezes a gente conhece, eu adoro o Velho Testamento, quando você falou que quem escreveu os mandamentos foi o próprio Jesus. E quando você leu, quando eu estou lendo aqui, eu abri aqui, eu estou lendo, é impressionante como algumas coisas passam desapercebidas, assim, a gente não se atenta a pequenos detalhes, e, né, quando isso é a cajadada final para quem quer colocar uma coisa contra a outra, né, a graça contra a lei. Quando Jesus se revela lá, não quando ele se revela no Novo Testamento, mas quando ele se revela já no Velho Testamento, né? Lá para Moisés, eu achei espantoso. Eu estou lendo aqui umas 4, 5 vezes para cair a ficha. Mas eu fiquei com dó de Moisés. Pensou Moisés chegar para o povo de Israel, para o rei? Quem mandou você vir me tirar daqui? O povo? Ah, eu sou. Como é que é? Eu sou. Acho que o cara falou, esse cara tá louco, tá velho. Ele tinha 80 anos, Moisés, quando ele começou. Tá maluco. Aí ele começou a fazer os milagres tudo, aí ele falou, opa, esse eu sou, nós não sabemos quem é, mas ele é poderoso. Mas aí quando vai lá Jesus, olha que lindo, quando ele se apresenta, ele fala, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou aquele lá que se apresentou para Moisés. Olha que lindo. Então, pergunta, ele não quebrou o que ele escreveu porque ele é sábio. Se fosse nós, faz um projeto e fica alterando o projeto todo dia, mas ele não, ele é perfeito. Tá certo? Ô, Rafa, não chacoalha a cabeça não, fala alguma coisa, meu irmão. Esse estudo é muito profundo. É um estudo que faz a gente parar para pensar que realmente graça e lei, elas caminham juntas, né? É que para nós, né, o homem, o ser humano, não todos, né, mas eu falo por mim, estou falando de mim, é muito mais conveniente achar que, tá bom, Jesus já veio, já fez tudo, o que me resta é fazer, assim, absolutamente nada. Quando eu tiver um tempinho, eu vou na igreja, quando eu me lembrar ou eu precisar, eu oro, e aí eu acabo não observando outras passagens importantes que a Bíblia relata, para que, né, no final das contas, como o Zeca bem disse ali, apontou em Apocalipse, quando a besta, o dragão, Satanás se irá contra o povo remanescente, né, o povo que vai viver nesse mundo nos últimos dias, ele vai dizer assim, mas tá, esse só guarda a lei, então eu não preciso me preocupar com ele, ou esse só vive pela graça, também não vou me preocupar com ele. Mas quando nós observamos as duas coisas e nos colocamos diante do Deus Criador, reconhecendo que graça e lei, elas são fundamentais para a vida espiritual, né, do servo de Deus, do homem, né, da mulher, aí nós vemos que, opa, peraí, eu sou importante, né, eu
eu faço parte de um povo escolhido, de um povo remanescente, onde eu vou ser provado, e aí, né, eu quero ver onde vai estar firmada a minha fé, não só na graça ou não só na lei. Então, isso serve para realmente dar um chacoalhão na gente, porque é muito conveniente dizer assim, nós somos salvos pela graça de Cristo, amém, é isso mesmo, eu acredito que nós vamos ser salvos pela graça, mas a lei, ela nos direciona também a viver mais pela graça e não se esquecer daquilo que foi estabelecido desde a criação do mundo, né? Onde Deus ele estabelece esses mandamentos, né? Uma boa parte deles falando da nossa responsabilidade para, né, nós com Deus e nós com o nosso próximo, aonde vai fazer toda a diferença na nossa vida. Legal. Eu queria fazer um adendo aqui, me veio agora que depois que cai todas as fichas, parece que aí solta um pouco, né? Eu conheço pessoas, viu, Zeca? Eu não estou julgando, tá, ninguém. Isso. Mas eu né, estou para completar um ano de vida cristã e eu me propus a ler a Bíblia desde o começo. Eu conhecia pedaços da Bíblia e eu falo de verdade, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento, não só pelos ensinamentos que ele tem, mas porque o Velho Testamento faz parte da palavra de Deus e é a pavimentação para a vinda de Jesus. Eu vejo dessa forma. E eu conheço muita gente que tá vivendo uma vida cristã há muito tempo e que não leu o Velho Testamento. E que só leu o Novo Testamento porque fala que é apaixonada por Jesus, e a gente tem que ser, eu sou também, eu sou apaixonado por ele, mas quando a gente acaba descobrindo que Jesus já vem se manifestando e ele vem se revelando no Velho Testamento em diversas passagens, né? Seja no sacrifício lá de Abraão e com Isaac, né? Quando o cordeiro, seja pelo sangue do cordeiro que é colocado no batente das portas no Egito, né? Para salvar o povo de Deus, e em várias outras passagens, né? Tudo isso que você trouxe para a gente hoje e que só me dá ainda mais aguçamento para conhecer a palavra como um todo, de ver que, como o Rafa falou, a gente, por muita religião, prega só a graça como a salvação, né? E a gente, por desconhecer, mas aí eu coloco o desconhecimento, a ignorância, não como inocência, como, né, como você disse, a ignorância por opção, pelas pessoas não quererem ler o Velho Testamento, porque por muitas vezes o Velho Testamento tem algumas partes, principalmente se você for pegar lá Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, tem muitas partes que são excessivas, né? E tem muita gente que não tem paciência para ler e que fica lendo o Novo Testamento e não lê a palavra de Deus como um todo, né? Sendo que tem tanto entendimento e tantas maravilhas no Velho Testamento. Eu falo de mais uma vez para fechar, eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. A minha maior paixão é Jesus, não tem dúvida nenhuma, mas eu adoro o Velho Testamento, porque eu acho ele uma fonte assim maravilhosa de conhecimento, de sabedoria. Depois, quando vocês quiserem chegar a minha vez de novo, rodar todo mundo, aí a gente pode estudar por que se observa o domingo. Você vai ver que legal também. Você vai ver no tempo do período da história da humanidade. Mas aí é outro estudo, entendeu? Uhum. Porque tem gente que fala, então eu quero entender por que se guarda o domingo. Aí tem um estudo para isso. Aí é gostoso também. Então, quando eu voltar de novo, aí a gente completa isso daí. Aí como se diz, tira todas as dúvidas com relação ao que eu falei para vocês, entendeu? Ô, Zeca, Manuel, se eu puder fazer aqui só uma observação, esse do domingo que o Zeca falou também é bem interessante, hein? Eu acho que a gente já podia pegar nessa linha aí, é claro, né? Já colocar o Zeca, se não nessa quarta-feira, já logo na próxima, porque
dá para pegar aí esse veio aí e seguir. É bem interessante. Mas quem puxou a minha língua foi o Emanuel. Começou a lição dele lá, falando do sábado. Eu já voto a favor. E o Bruno tá quietinho, mas ele mandou uma mensagem aqui, Zeca, que eu vou ler. Ele mandou Romanos 4, que fala assim, Romanos 4, versículo 4 e 5. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Aí a gente tem que analisar todo aquele contexto, né? Para quem que ele estava conversando em Romano, depois quando ele vai lá em Éfeso, quando ele fala da lei, ela não é imputada como galardão quando você tem ela para usar como salvação. Agora, quando você tem ela como resultado, a lei, ela é tão importante que Satanás vai irar-se contra aquele que observa a lei. Então, a gente tem que sempre ver os contextos, entendeu? Quando a gente olha os contextos, a gente volta lá no primeiro estudo. O leão, ele é Jesus ou é Satanás? Ora, na Bíblia, ele é Jesus, ora, ele é Satanás. A serpente, ora é Jesus, ora é Satanás. Então, se a gente estudar só um lado, você vai chegar e vai dizer, olha, Satanás é a serpente, tudo bem. E se um dia alguém chegar e falar, lá a serpente também é a ilustração de Jesus, o que eles vão falar que você é? Você é um Satanás que está falando. Então, quando a gente olha todos os contextos e faz comparações e analisa todo o contexto e com a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai revelando para a gente todos os entendimentos, entendeu? Mas esse estudo eu dou para bastante gente. Quando você entra nessa área aí, posso falar para você, tem um camarada que fica bravo. Nossa, ele fica inconformado, porque é natural quando você tem alguma novidade que contraria aquilo que você aprendeu a vida toda. Por exemplo, na lei de Deus lá, eu, como um bom católico, eu observava a imagem. E, de repente, eu lendo lá na minha Bíblia da Ave Maria, que eu tenho até hoje, do João Ferreira de Almeida, lá diz que, né, olha, não é para fazer imagem de escultura, não sei o quê. Quando eu li, eu ficava bravo, porque eu não queria que tirasse aquilo de mim, porque eu passei a vida toda, né? Então, é meio natural. Então, quando eu dou estudo numa plateia que tem 30, 40, 50 pessoas, às vezes tem neguinho que levanta e vai embora. É natural, viu? Porque essa é a primeira reação. Agora, quando você está aberto, o importante é que o Espírito Santo te fale, aí você absorve bem, aí você começa a entender a Bíblia. Mas se você for defender bandeira aqui de uma denominação A, ou B ou C, aí você para de fazer o estudo. Por quê? Porque você quer que aquilo que você segue, aquilo é a verdade. Eu já vi neguinho, que eu dou estudo para várias denominações, o camarada levanta e vai embora. Eu estou acostumado há muito tempo, né? E porque causa na primeira vez na pessoa que a gente, por natureza, não estamos preparados à mudança. Tudo que é novo causa na gente, isso a psicologia fala, no primeiro momento raiva, no primeiro momento a gente recua, isso é natural do ser humano, viu? O Bruno tá quietinho, mas ele tá jogando aqui. Não sei se vocês estão vendo no chat. Ele citou agora Mateus 12, que fala, começa, né, que vai do 1 ao 13, né? Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal do sábado. No sábado, seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas e comê-las. E os fariseus falaram para ele que não era permitido, que era sábado. E Jesus responde: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Aí mais para frente, Jesus fala aqui no 6, 7 e 8. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Por que ele é Senhor do sábado? Porque ele é o Criador, né? Ele fez os 6 dias e o sábado é ele que estabeleceu. Então, ele é o Senhor do sábado. Então, nesse contexto, Jesus queria mostrar para eles que a diferença, apesar de Deus falar que podia comer, além de tudo, ele era Deus e as pessoas não enxergavam ele. Então, esse contexto daí, do 1 ao 12, se você ler bem, você vai ver que o que está em Cristo aí não é o sábado, porque o sábado ele é um dia abençoado e ele não muda. Porque se você olhar lá, o próprio Jesus, para não correr o risco do sábado ser o primeiro dia, ou o quarto dia, ou o sexto dia, ele fala, lembra do dia do sábado, sábado, entendeu? É isso que é interessante nós entender. Uhum. Não, para mim ficou assim, não tem dúvida nenhuma, mas e eu vou pegar, eu não lembro exatamente, eu li esse versículo na semana passada, até a Rafa falou, eu não me lembro exatamente, acho que está em Jeremias, que fala que para você não usar o sábado para coisas pessoais, e sim para você, né, guardar o sábado para coisas de Deus. Na verdade, o ideal seria que nós vivêssemos os 7 dias da semana, os 30 dias do mês e a vida toda, não para nós mesmos, e sim só para Deus, né? Aí o Bruno colocou ali que Jesus nunca pregou o judaísmo, é por isso mesmo, porque na verdade não era para os judeus, é para toda a nação, né? Isso que é importante. Por exemplo, dos 10 mandamentos, vamos pensar diferente então, como o Bruno talvez está propondo. Será que é só o quarto dos judeus, os outros 9 é nosso, ou os 10 é dos judeus e os 10 são nossos? Percebe? Se você começar a tirar, aí tira da gente e nos dá um alívio de guardar só 9. Não precisa guardar um. Ah, não, o sábado é do judeu, então eu não preciso me preocupar com isso. Aí eu me preocupo com 9. Tiago fala, ó, se você pulou um, quebrou todos. E se você, ou você admite que os 10 mandamentos são dos judeus, ou você admite que os 10 são nossos também. Não tem como excluir um ou de outro, né? O Bruno tá só querendo apimentar, mas no final é assim, para mim ficar simples, viu? Jesus era judeu, não era? Claro que era. Jesus era judeu. Então é assim. Mas ó, é normal isso quando a gente vê uma novidade, que ele veio para o judeu. em todas as outras. Mas eu acho que é bom a gente orar e pedir orientação do Espírito Santo. Eu, no começo, eu confesso para vocês que eu não queria aceitar. Estou falando de mim. Então, tudo que existia na Bíblia para dizer que não era, eu era o primeiro. Eu passei, eu acho que uns 6 meses lutando quanto. Até que um dia eu olhei e falei, não, calma aí. Se o próprio Jesus, ele é perfeito, ele escreveu certo, então não pode ele estar errado e depois ele mudar o que ele fez. E outra, lá ele se apresenta como criador. Se ele anula um, ele deixa de ser o criador. Aí pode ser qualquer Deus falando qualquer coisa, entendeu? Então eu levei muito tempo estudando para poder aceitar. Então, de imediato, eu confesso para vocês, não só o quarto, o segundo também. Eu, como bom católico, eu defendi muito o negócio de imagem. Sério? Eu demorei, porque eu era rato de igreja, né? Então, quando falou, ó, não faz imagem de escultura, aí eu vinha com aqueles papos, não, eu não adoro, é só para lembrar. E vai daí para fora, né? Uhum. Então é isso, mas se vocês depois quiserem outro estudo, para a gente enriquecer muito mais, eu passei aqui meia dúzia só de passagens, mas existe mais de 400 passagens na Bíblia, deixando bem claro que o sábado ainda está em vigor. Não só o sábado isolado dos 10, o sábado juntamente com os outros 9. Então tenha isso em mente. A lei são os 10, não só o sábado. Romanos 5, saideira. Para encerrar, Certo. o Bruno mandou aqui, Romanos 14, vamos lá, 14, 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Essa aqui eu mesmo respondo para ele, viu, Zeca?
Há quem considere um dia mais sagrado que o outro e há quem considere todos os dias iguais. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Eu já tinha falado isso agora há pouco. Para mim, um dia não é questão de um dia ser mais sagrado que o outro, é questão da gente ser cristão e a gente amar a Deus e o nosso próximo todos os dias, não só da semana, mas todos os dias da nossa vida, né? Tá certo. Então vamos orar para agradecer, aí vamos ver quem que é o próximo. Pode falar, Marco. Diga, Marco. Oi, acho que... Estão me ouvindo? Opa! Tá. Acho que a primeira coisa, assim, o que nos une é maior do que o que nos separa, né? Os princípios, que nem você falou de lei, graça, tudo isso tudo são coisas que nos unem. Eu não sabia dessa sua linha de pensamento. Acho que é por exemplo, um calvinista com um arminiano. São muito maiores as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Eu acho que para nós que não temos esse costume de guardar o sábado, eu acho que para nós, assim, tomar o cuidado para não falar assim, não, então tem que guardar o sábado. Igual o Manuel falou, todo mundo aqui ter consciência de que se você guarda o sábado, a gente respeita, é um dia que todos deveriam ter esse dia de guardar o Senhor, assim como nós queremos no domingo, né? No nosso modo de viver, geralmente a gente consagra o domingo ao Senhor, coisa que nem isso a gente não faz mais hoje em dia, mas que deveria fazer. Ter um dia santo, o dia do Senhor, um dia qual a gente tira realmente para buscar a Deus, se dedicar, mas que não, o Manuel falou, todos os dias são dias de buscar a Deus, nós não temos esse dia específico, todos os dias nós buscamos, oramos, lemos, é dia de jejuar, é dia de buscar a Deus, né? Dia de se dedicar a Ele. Então eu acho que até alguns textos aqui, o Mateus 12, Romanos, foi eu que passei pro Bruno. Falei para Bruno, você que tem acesso aí, manda aí esses textos aí. São alguns textos, porque senão às vezes também, para não criar confusão de pensamento, né? Que nem você veio com um pensamento, nós vemos com outro. Porque eu falei assim, maior é que nos une do que o que nos separa. Então, para não também não a pessoa não ficar aí agora, eu tenho guardado sábado, não tenho. Então nós não temos esse costume, né? Então nós respeitamos o que você tem de costume, que eu te falei. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, aquilo que Efésios fala que Efésios não, né? Efésios mesmo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então, em questão de salvação, nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador. Acho que, então, nas coisas principais, nós não entramos em contradição. Acho que esse detalhe do sábado é um dia que você guarda, nós temos costume do domingo. Então, acho que cada um, respeitando as diferenças, dá para a gente conviver numa boa, respeitando um ao outro, caminhar junto. Os princípios da palavra de Deus, que nem você falou, nós não entramos em contradição em nenhum. Então é isso aí, eu acho que cada um ter essa consciência, não ter essa preocupação, e agora vou ter que parar de trabalhar de sábado, fazer para a pessoa também não entrar em confusão com isso, quanto aquilo que nós pensamos e que você pensa. Não, Marcos, ó, eu queria dizer para você que o objetivo aqui é sempre mostrar todas as outras partes. Mas eu sempre falo com as pessoas, quando eu dou estudo, de modo geral, não falo de denominação. Eu sempre falo, olha, pergunta você para o Espírito Santo. Então, nas suas orações, você quer ver o Espírito Santo falar com você? Se você se colocar diante dele, fala, Senhor, o que eu devo fazer? E começa a orar e estudar a Bíblia. É o Espírito Santo que fala aos nossos corações. Porque quando eu falo, eu coloquei só aqui para você, mas não muda nada e eu quero ter o privilégio de conhecê-los quando acabar a pandemia, lá na igreja de vocês, estar lá com vocês. O que você falou está de parabéns. O que nos une é a pessoa de Jesus, é o princípio, entendeu? Isso é o mais importante. É que como nós estamos fazendo estudo bíblico, eu quis só mostrar aqui que Satanás ele se ira contra o povo. Agora, se falar, o importante é eu guardar o domingo. Se você está bem, perguntou para o Espírito Santo e acha que isso é o suficiente, eu sempre falo para os meus amigos, continue. O objetivo aqui, é longe disso também,
querer até falar, não, isso é importante, aquilo não é importante. O estudo é bíblico, então nós temos que estudar todas as partes, entendeu? Por exemplo, que nem o estudo da morte. Tem uns que falam, morre e vai para o céu, outros morrem, voltam, outros não sei o quê. Quando nós demos um estudo sobre a morte, era para mostrar que tem uma passagem que diz que só quando Jesus voltar que cada um vai para o céu ou não, você entendeu? Eu sempre coloco outras coisas para que vocês, em oração, falem com o Espírito Santo. Mas posso falar um negócio para vocês? Eu não convenço ninguém. A Bíblia diz, quem é que nos convence? É o Espírito Santo. Então, se alguém tem que convencer alguém aqui ou conquistar alguém para alguma parte da Bíblia, é o Espírito Santo. Eu posso falar um negócio para vocês? Maior luta para ver se eu consigo chegar lá na nova terra, você não sabe como. Você entendeu? Então, acho que isso que é o mais importante. A nossa amizade, o carinho, o respeito, por saber que se você pensa diferente de mim, isso não pode fazer com que eu fique chateado ou me separe de você. Você entendeu? Eu tenho amigos que eu trabalho, são espíritas, são católicos, são de várias denominações. E posso falar um negócio para você? O carinho é muito grande por todos. Porque se Jesus estivesse aqui, você acha que Jesus faria diferença ou acepção de pessoas porque ele é de uma denominação A ou B ou C? Jesus não olha isso. Mas o objetivo aqui é que nós estamos estudando a Bíblia. Então, quando eu coloco isso, é para que vocês, em orações, qualquer um de vocês, orem e pergunte você. O que o Espírito Santo falar no coração de vocês, é vocês e ele. A única coisa que eu digo é que nós vamos prestar conta do dia. E Deus, ele sonda os corações. Ele sabe o que você entendeu de hoje. Se você achar que isso não é relevante, você vai para o céu e não vai precisar obedecer isso. Agora, se você começar a incomodar, é porque o Espírito Santo está querendo que você entenda mais. Eu sempre falo isso. O objetivo do estudo é acrescentar para vocês conteúdo. Mas posso falar um negócio para vocês? Ai de mim, está maior luta para chegar no céu. Sério? Todo dia é uma batalha que vocês não têm tamanho. Porque eu não estou falando só do sábado, estou falando dos 10. E quando você olha os 10, é complicado, precisa de poder do Espírito Santo. E bastante, viu? Eu falo para vocês, todo dia é uma batalha incansável. Então, o objetivo do estudo hoje é só para vocês meditarem, tá? Mas longe disso, de falar que é o A ou B, ou igreja A ou B, que vai estar para o céu, nada disso, tá bom? Vocês entendam isso. E depois que acabar a pandemia, eu quero que vocês convidem eu para ir na igreja de vocês e depois de terminar, vocês podem convidar para o almoço que eu vou, tá? Com certeza. Eu vou fazer. Eu já aceito aí a proposta do Rafa, do Zeca trazer semana que vem. Oi. Mas eu vou fazer uma pergunta só para colocar a pimenta, viu, Zeca? Pessoal, para você agora. Você guarda o sábado? Não, eu não falo de denominação. Te juro, eu não falo. Porque, não, eu vou responder com você diferente. Se igreja, denominação salvar, olha para você ver, a graça caiu por terra. Você guarda o sábado. Então, mas quando você às vezes fala de uma igreja, se ela observa o sábado ou não, o que eles vão falar para você? Ele acha que ele está salvo na igreja. Conclusão que eu cheguei, que em todas as denominações, as pessoas elas lá dentro e elas serão cobradas pelo conhecimento. Deu para você entender? É bem diferente. Isso que eu queria que vocês entendessem. Então tá bom. Mas vocês não para a igreja se eu não vou lá no pleno domingo e adoro a Deus do mesmo jeito. O importante é estar com vocês. Saiu pela tangente. Os judeus tanto guardam o sábado que os ortodoxos não saem da sinagoga de sábado. Não sai. Eles são até bem assim, olhando para uma Eles são até beatão. Você fala, eles são radicais, mas não é. Como eles são judeus ainda, aí que eles acham que eles têm por obrigação. O sábado é sagrado de sinagoga para eles. Eles mataram Jesus, porque Jesus começou a comer, começou a curar, começou tudo. Opa, vamos matar esse camarada aí, porque ele está violando a lei. De tão fanáticos que eles são. Entendeu? São fanáticos mesmo, somente os ortodoxos. Os ortodoxos são fanáticos mesmo.
Mas é isso daí. Eu acho que o importante não é o fanatismo, o importante é orarmos e que o Espírito Santo nos ajude a chegarmos todos nós na nova terra. Amém. 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 Então, quem vai orar? Marquinhos, Oi. aproveitar que você se manifestou e você é tão importante aí na nossa comunidade, um amigo tão querido, um irmão tão querido, ia pedir para você fazer a oração aí para a gente finalizar, né? Pedindo Vamos orar. que a gente coloque nossos irmãos, né? Que estão, principalmente o seu Jorge e a dona Sim. Neuza, que estão internados nesse momento, né? Lutando pela vida. Então, que você encerre aí com a oração para a gente poder estar Aqui, papai. finalizando Som. com chave de ouro. Tô numa briga com a Alice, espera aí. Tá fácil aqui não, por isso que eu fico com a câmera desligada. A bichinha é ligada no 220. Vai lá, meu irmão. Quanto ao que... Quanto que o Zé falou aqui do Satanás, a ideia dele é criar o caos, né? Em tudo aquilo que Deus criou, né? Então, em todas as coisas, ele está sempre querendo criar o caos. Deus cria tudo bom e perfeito, e tudo que Deus criou, você vê que ele tenta criar o caos, ele tenta sempre trazer essa manifestação. Eu vi um estudo uma vez do pastor Ed René, falando sobre a oração, né, oração do Pai Nosso, e quando ele chega nessa questão do mal, ele vai falando, né? O filho dele perguntou: "E o pai, se Deus é bom e criou todas as coisas e tal, por que então que ele criou o diabo e tal, né?" Entrou nessa questão toda. E ele foi falando, no final ele falou assim: "Olha, e a questão não é só o mal o caos que ele quer criar em todas as coisas boas que Deus fez, né? Mas o grande problema que ele coloca é quando o mal de Satanás ele nos atinge e nós passamos a ser propagadores deste mal também. Então, nós não só somos vítimas daí, mas começamos a propagar. Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? Com certeza. De todo o mal todo o caos que ele quer criar. Então, por mais que nós estamos nesse mundo, como a Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para justos e injustos, as coisas boas e as coisas ruins acontecem com nós. Então, nas coisas ruins, nós temos que aprender com Jó, né? Aprendi a receber as coisas boas, não vou receber as coisas ruins que vierem. Então, em todas as coisas, a gente continuar buscando a Deus, glorificando a Deus, amando o próximo, e não ser um propagador, né? Quando o mal nos atinge, a gente não propagar esse mal, mas a gente continuar servindo a Deus, olhando para Ele e buscando a Ele. Amém. E hoje, que nem o Manuel falou, nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que esse caos e esse mal provocado pelo Satanás, ele tem atingido todas as pessoas, né? E atinge os nossos irmãos também, nós que cremos em Deus. Então, nós vamos estar pedindo aqui em oração juntos, para que o Senhor possa abençoá-los, possa sustentar nesse momento difícil. Amém? Amém. Pai, nesta hora nós suplicamos a Ti a Tua graça, o Teu favor, pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz, porque a Tua palavra nos ensina que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Amém, Que as Senhor. nossas enfermidades foram levadas sobre si, ó Deus. E nós suplicamos nesta hora, Deus, como igreja, como irmãos, como pessoas que amam o seu Jorge, que amam a dona Neuza, como pessoas que amam o ser humano que foi criado pelo Senhor. Amém, Porque Senhor. sabemos que o Senhor deu a sua vida por todos os seres humanos. E nós pedimos, ó Pai, que nesta hora a tua graça e misericórdia seja sobre a vida da dona Neuza, sobre a vida do seu Jorge, trazendo cura, trazendo restauração sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Amém. Como igreja, a tua palavra fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a tua palavra também nos ensina que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E nós, como igreja, nós ligamos aqui na terra que o Senhor é poderoso para curar, ó Deus. Glória a Deus. O Senhor é poderoso para transformar essa situação. Nós suplicamos com fé, nós suplicamos a Ti, ó Deus, pedindo a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor. Amém. Nós temos certeza e convicção que no final de todas as coisas o Teu propósito vai prevalecer.
Mas como Amém. igreja nós suplicamos a cura, nós suplicamos, ó Deus, que toda essa situação, essa pandemia que nós estamos passando possa passar e que nós possamos ser preservados, possamos ser guardados e que possamos continuar testemunhando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu Amém. favor imerecido sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós somos Amém. gratos por aquilo que o Senhor já fez naquela cruz pelas nossas vidas, pelo caminho da salvação que já foi aberto, pelaquela Amém. cruz que está vazia, ó Deus, que nos mostra que o Senhor nos amou, que o Senhor nos ama a todo instante. Amém. Porque como foi falado hoje, o Senhor é o Deus, o eu sou. O Senhor não é Deus de mortos, mas o Amém. Senhor é o Deus de todos, ó Pai. Porque por Amém. Senhor nós Amém. estamos sempre diante do Senhor. Assim como nós dizemos, o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pessoas Amém. que já morreram. O Senhor é o nosso Deus hoje, ó Pai. Então te pedimos, nos abençoa, nos sustenta. Seja conosco, abençoa o teu povo, cada um que está aqui, ó Deus. Abençoa a tua Amém. igreja reunida em todos os cantos. Que o Senhor possa fortalecer a fé no coração de cada um, a esperança e a alegria do teu Espírito Santo. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Vamos tirar foto, pessoal. Glória a Deus. Beijo para todos e boa noite a todos. Ó a foto, ó a Bem, foto. abençoe. 1, 2, 3. Aê. Obrigado. Ah, que Pessoal. bonito. Boa noite. Deus abençoe. Abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Obrigado aí pela atenção. Amém. Obrigada. Obrigada.